E aí, galera da corrida, exatamente uma semana que passou da Ultra Trail Chapada Diamantina. Eu tô aqui numa trilha bem simplesinha, a caminho da Cachoeira da Matinha, mas eu não vou lá, senão eu vou fazer quase uma meia maratona. E eu não tô afim de botar esse esforço no meu corpo uma semana depois de ter corrido 80 km não. Vocês acham que fez sol semana passada? Imagina se fosse eu essa semana, são 7 horas da manhã, o sol já tá assim. Galera, qual o tema do programa de hoje? O que eu aprendi na Ultra Trail Chapada Diamantina 2023. Minha 39ª entre maratonas e ultramaratonas. Você aprendeu alguma coisa? Muita coisa. Algumas eu reforcei e outras eu aprendi. Eu tiro como lição. Encontrei meu amigo Isaías, diretor da Ultra BA 052, 100 km que rola de Morro do Chapéu Mundo Novo. Ano que vem já tem data, 12 de novembro, ou 12 de outubro, perdão, 12 de outubro. No Congresso Técnico, a gente ficou conversando lá no Congresso Técnico e a gente falando. Ele dizendo, poxa, você mesmo, um cara conhecedor da prova, tá aqui, isso é importante. Sabe por quê? A arrogância é o primeiro grande obstáculo para qualquer corredor se dá mal numa prova longa. E o que é prova longa, Maurício? Você que vai dizer. O que é longo para mim pode não ser longo para outra pessoa. Enfim. Então, alguns tópicos rápidos, algumas lições que tirei da prova da semana passada, dos 80 km da semana passada. Então, fica aí, vai rodar a vinheta. Já curta logo o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E vamos pro programa dessa semana. Primeiro aprendizado, eu falei isso no vídeo, tá aqui o vídeo, os 80k, tá aqui. Se você ainda não assistiu, assista, acho que vale muito a pena, ficou bem legal o vídeo. Eu adaptei o meu ritmo de prova à temperatura que estava. Como eu conheço um pouco aqui a região, sabia que o tempo ia abrir. E se vocês virem no programa, nos 80k, no vídeo dos 80k, eu olho pro cruzeirão na hora de entregar a sacola e digo, eu mostro como ele tá com muita neblina e digo, isso não é um bom sinal. Porque eu sabia que o tempo ia abrir. Então, eu não poderia fazer a primeira perna de 36 km no mesmo ritmo que eu fiz o ano passado. O ano passado, em um momento da prova, estava 10 graus lá na Larga de Dentro. Esse ano a temperatura estava muito, se duvidar, 3 vezes mais, né? Então eu adaptei, eu não fiz a mesma prova. E isso é importante. Numa prova longa é muito importante você entender que nem sempre dá para repetir o do ano anterior, porque as condições não são as mesmas, tá? Então se você acha que o que você correu no ano passado você pode correr esse ano, você pode se dar mal, porque não necessariamente as condições são as mesmas para tantas coisas. Isso vai ser um programa mais à frente. Mas então, eu entendi isso muito cedo, isso foi fundamental. E aí, já aproveitando o gancho da temperatura, para trazer outra coisa. Eu sempre tive dificuldade, sempre, é histórico, e meu irmão, que é meu treinador, sempre fala isso, com temperaturas altas, meu ritmo cai assustadoramente. Por quê? Porque meu ritmo de trabalho, eu não trabalho mais do que ninguém, não é isso. Mas eu preciso treinar muito cedo, ainda nas temperaturas mais amenas. E principalmente quando eu estou aqui em Mucugê, que eu moro a maior parte do tempo aqui em Mucugê, os dias não são como hoje, que 7 horas da manhã está calor. A temperatura só vai aumentar, quando aumenta, lá para 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, estou trabalhando, não tenho condições de treinar. Então eu sempre tive muita dificuldade. E esse ano, nesse ciclo, para os 100 km da BA 052 e para cá, eu tentei treinar principalmente os longos nas temperaturas mais altas. E isso permitiu que eu ficasse muito mais adaptado e conseguisse suportar melhor, não sucumbir ao forte calor que fez na primeira perna da prova. Então, mais uma lição, treinar as deficiências. Galera, outra coisa que eu entendi
muito nessa prova, e o fato de ter corrido com meu irmão foi fundamental para isso. Eu sou um cara muito ansioso na vida. É muito complicado isso, a minha ansiedade é muito grande para tudo. E isso também atrapalha na prova longa, porque a prova longa exige calma. Em alguns momentos eu fico afobado. E em alguns pontos de controle, meu irmão já fala isso direto para mim: tenha calma, vale a pena perder mais um tempo aqui. Não é nem perder, a palavra nem perder, ficar mais um tempo aqui, se restabelecer, ter um pouco, melhorar a hidratação, melhorar a suplementação aqui no ponto de controle e sair muito mais restabelecido do que fazer apenas uma parada rápida e pagar o preço lá na frente. Então, ter calma nos pontos de controle, isso foi fundamental. Eu fiquei 15 minutos no quilômetro 36 e eles foram fundamentais, porque eu consegui me alimentar bem, consegui me hidratar bem, consegui recompor a minha mochila com o que eu precisava de forma correta e não naquela agonia que eu sempre fiquei. Nos outros pontos também não fiquei 15 minutos, mas também dei uma parada, principalmente nos 65, dei uma parada um pouco maior também, me alimentar, comer frutas, enfim. Então, ter essa calma nos pontos de controle para me reabastecer foi fundamental para entender o quanto isso é benéfico para fazer aquela outra perna, tá? Então, aprendi isso eu aprendi mesmo na prova da semana passada. Aí vai mais uma pra galera muito afobada, assim, ó. Você precisa entender a sua prova, o que vai ser a sua prova. Então, eu sabia que a minha prova estava entre 14 e 15 horas. Pô, Maurício, mas aí é muito fácil, 1 hora de janela você colocou. Claro, uma prova longa como essa não dá pra você. Se você conseguir dizer, não, vou fazer em tantas horas, tantos minutos e tantos segundos e cravar isso, beleza. Mas assim, saber isso. E eu vejo uma galera, eu sou um corredor lento, eu não sou um corredor rápido, que sai, principalmente na largada, já é uma subida muito forte, e lá pro quilômetro 15, 16, eu que sou um corredor lento, ultrapasso essas pessoas. Então eu fico me perguntando, essas pessoas adotam realmente a estratégia correta? Por quê? É melhor você sair muito forte e depois pagar esse preço, diminuir demais o seu ritmo, ou é melhor você sair devagar e ir aumentando o ritmo? Então eu acho que isso é um aprendizado, eu já sabia disso. Prova longa você sai lento e vai subindo à medida que o corpo vai se estabelecendo, encontrando a respiração. Não é prova de 5 km que você já tem que sair com a faca no pescoço, gente. Então, Maurício, o que é prova longa para você? Repito, longo, o que for longo para você, o que você achar que vai passar muitas horas. Às vezes o cara fez 21 km, fez em 4 horas, o que para ele é, né? Me lembro quando eu comecei a correr, que as provas de 10 para mim era, eu dizia, no quilômetro 7, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer mais 3 km? Enfim, prova longa é o que é para cada um. Outra coisa, e aí, meu amigo, eu vi muita gente pagar preço lá na Larga de Dentro. Muita gente. As pessoas falavam comigo e diziam assim, poxa, tá faltando, tô sem água. Eu perguntava, mas você saiu do quilômetro 14 com quantos litros? Porque, relembrando, na prova as pessoas iam ficar do 14 ao 36 sem água. No 32 lá no Tiburtino poderiam beber ou não. Teve quem não quis, eu bebi. Aí eu peguei 1,5 litro. Aí eu dizia para a pessoa, eu disse, poxa, mas você achou que ia fazer em quanto tempo essa perna? Você acha que nesse calor 1,5 litro cabe? Então, galera, né, eu levei 3 litros. 3 litros. Por quê? Você se desidratar no meio de uma prova para recuperar é complicado, tá? E suplementação. Eu diminuí o intervalo entre uma suplementação e outra, e isso foi fundamental. Eu achei que estava muito espaçado o tempo que eu estava dando, de 30 em 30 minutos. E eu, como diz meu amigo Júnior, maratonista, dei uma ruidinha, sempre estava ruindo alguma coisa num tempo muito menor. Isso fez com que minha energia caísse menos.
eu chegasse muito menos debilitado do que acontecia. Então, um aprendizado que essa prova me deu, que é, talvez eu estivesse com um intervalo muito longo entre uma alimentação e outra para as provas bem longas. Agora, algumas observações. A primeira, eu fiquei mais concentrado na prova, apesar de ter gravado mais, o vídeo ter ficado maior, porque eu gravei mais em relação aos 80 km da semana passada. Mas eu fiquei muito mais concentrado na prova, conversei muito menos. Peço desculpa até às pessoas que estavam correndo em algum momento próximo de mim, porque exatamente isso, tantos minutos, alimentação, tantos minutos, tomar a cápsula de sal, tantos minutos, o gel de carboidrato, tantos minutos, aqui a hidratação. Isso é mais tranquilo, 1 hora, 2 horas. Agora pense 14 horas como eu fiquei. Você o tempo inteiro tá controlando isso. Então, muitas vezes eu não queria conversar, nem mesmo com o meu irmão. Teve um grande pedaço da prova que a gente fez sozinho e era silêncio, silêncio. Não tinha conversinha. Quando a gente falava, era coisa restrita à prova. Olha, aqui tem uma pedra, olha, agora tem uma subida, vamos popar. Então, mais concentrado foi algo assim que eu realmente foi fundamental para não errar em nenhum momento. Nenhum momento é exagero, mas errar menos possível na prova. A outra coisa, e aí é um aprendizado que eu tenho que tirar, faltou reforço muscular, principalmente para a parte final da prova. Eu caí muito na parte final da prova em função faltou estar mais forte fisicamente. Verdade que eu dei uma engordadinha, né? Um pezinho a mais, as fotos mostram isso na prova, mas assim, faltou um pouco mais de força muscular para a parte final da prova. A parte final da prova, Maurício, a gente sempre cai, verdade, mas era para eu estar um pouco melhor e eu dei uma caída boa. A outra coisa que eu preciso rever é minha alimentação no final da prova, que eu não conseguia mais. As 2 horas finais na subida do Cruzeirão, eu não sei porquê, inexplicavelmente, minha temperatura, a temperatura baixou, mas a minha temperatura subia, eu ficava muito quente, e eu não conseguia mais me alimentar, me hidratar direito, e isso também fez com que meu ritmo caísse bastante. Então são coisas para que eu possa entender e fazer a prova. Maurício, por que você fez esse programa? Eu fiz esse programa baseado em 2 coisas. No meio da corrida, na semana passada, eu pensei nessa pauta, e eu basicamente para falar sobre o seguinte, galera. Algumas pessoas não conseguiram concluir a prova, e isso não é vergonha para ninguém, principalmente para nós amadores. O primeiro e o segundo colocado do ano passado, do 80, não conseguiram. Eles são corredores ruins? Não, eles erraram alguma coisa. Então, você como atleta, eu já errei, procura aqui no canal, tem alguns abandonos meus. Você erra, é um esporte, você perde. Isso não é vergonha para ninguém, repito, para ninguém. E mesmo a galera que concluiu precisa tirar lições. Se você não tira lições das provas, você não vai virar um corredor experiente para continuar fazendo provas e até aumentar a distância. Você só chega a essas distâncias maiores se você for acumulando experiência. E acumular experiência é tirar lições. Então, o cara que fez o 21 esse ano, que é o ano que vem aqui por 36, ele concluiu o 21 esse ano, tá feliz pra cacete e tudo mais. Mas até se ele quiser continuar no 21 ano que vem, ele precisa aprender algumas coisas para poder fazer a prova. O 36 é a mesma coisa, o 50 é a mesma coisa, o 80 é a mesma coisa. Quem não tira lições, mesmo quando consegue completar a prova, está dando um passo muito grande para o fracasso do outro ano. Tá certo? O corredor tem que tirar lições. Então, as minhas foram essas, que eu vi, que eu acertei e que eu tenho que melhorar. E você também, seja aqui na Ultra Trail Chapada Diamantina, seja na prova que for, também tire suas lições, tá bom?
Então, se você gostou do programa, curte o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima, parceiro. Deixa eu terminar o treininho aqui. Hoje é coisa pouca, bolachinha pequena. Tchau.